Bom dia a todos e muito obrigado pela participação. Eu sou Eduardo Góes, TRE da Rede Demil. Estamos começando mais uma live de resultados e hoje vamos falar dos números do terceiro trimestre de 2024. Conosco estão Marcelo Cardoso, vice-presidente, e a Rita Carvalho, CFO, diretora de RI. Fiquem à vontade para mandar as perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa. Agora eu passo a palavra para o Marcelo. Bom, mais uma vez, bom dia, agradecendo novamente a presença de todos. Vamos começar aí trazendo os destaques aí, alguns destaques do TRI. Vamos lá. Dividir com vocês duas premiações que são duas credenciais importantes de qualidade de varejo para o nosso segmento. A gente, pelo segundo ano consecutivo, é eleito pelo ranking Bevar-FIA, a rede mais eficiente do varejo farma. E Bevar é um instituto muito relevante e considerado no nosso segmento. FIA-USP, a gente não precisa dizer muita coisa, né? E esse prêmio ele é interessante, o conceito de eficiência, ele traz a visão não só de crescimento absoluto do negócio, mas associado à produtividade loja, né? Então, isso efetivamente mostra como, na verdade, equilibrado é o nosso projeto. Uma segunda premiação importante que a gente recebeu esse ano foi com base na pesquisa Advantage. A gente foi eleita a terceira rede Brasil, né, em alguns critérios pelo Pesquisa Advantage, e a segunda do Sudeste. Só contextualizando, a Advantage é um instituto que ele audita o varejo nacional a partir da avaliação de fornecedores e fabricantes do nosso segmento, através de uma série de critérios, né? Olhando supply, abastecimento, CRM, ESG, evolução e-commerce, disponibilidade para negócio, então, execução de ponto de venda. Então, é um credenciador forte, né? Porque os fabricantes e fornecedores eles interagem de uma maneira geral com todos da cadeia. Então, é só para dividir e mostrar que isso, além de nos orgulhar, efetivamente é um carimbo de qualidade do projeto que a gente idealiza e toca, né? Vamos lá. Evolução de vendas, de uma maneira geral, assim, trazendo o ano até setembro, year-to-date de setembro, a gente cresce 20% com a Demil. Quando a gente olha contra a região, mais do que o dobro do que a nossa região cresce. Olhando o Brasil, a gente cresce também praticamente quase o dobro, 20 contra 12. E uma outra avaliação importante é crescendo 60% mais do que os associados da Abrafarma. A Abrafarma é uma entidade que reúne as principais redes do varejo farma nacional. Então, efetivamente, da mesma forma que aconteceu nos últimos 2 anos, a gente vem de maneira muito mais acelerada do ponto de vista de crescimento. Vamos lá. Falando de alavancas de crescimento, assim, os principais, vamos dizer, pilares que efetivamente nos trazem até aqui, projeto de expansão, que a cada ano que passa fica mais maduro, mais eficiente, mais assertivo. Isso acontece basicamente por duas questões. Uma é que a gente cada vez mais se qualifica do ponto de vista técnico e de ciência e ferramenta para ser efetivamente mais assertiva no que se refere às escolhas de ponto. E, além disso, na medida em que você vai tendo mais capacidade de geração de caixa, você se oxigena mais para efetivamente brigar pelas melhores localizações e os melhores pontos comerciais. Outro pilar importante é reformas. A gente continua numa batida de, aos poucos, ir reformando anualmente todo o nosso legado de lojas, e as reformas têm uma característica importante, que seja por uma questão de modernização de equipamento ou aumentar a capacidade de execução no ponto de venda, elas aumentam aproximadamente em 35% o faturamento da unidade reformada. Então, continuaremos também com esse pilar. Projeto CRM, hoje em dia, é responsável por uma grande evolução do ponto de vista de crescimento. A gente sabe como que essas matérias mais técnicas, né, do ponto de vista de acessar o consumidor de uma maneira mais assertiva, têm importância. E o CRM, assim, nosso CRM hoje já tem uma identificação acima de 90%, 93%. Isso qualifica a gente a ter uma base de informação suficiente e cada vez mais robusta para melhorar a quantidade de campanhas que a gente faz, qualificar a maneira como a gente chega ao consumidor específico, e tem sido
um pilar muito importante. Nosso e-commerce esse ano deu uma acelerada brutal, assim, a gente sabe que ainda tem um grande caminho a percorrer, mas esse foi o primeiro grande ano de aceleração de crescimento de e-commerce. A gente vai mostrar detalhes mais à frente, por uma série de melhorias, aplicativos e sites cada vez mais navegáveis, todas as relações cada vez mais fortalecidas com os super apps, iFood, Rappi, capacidade de traqueamento de pedido cada vez maior através de ferramentas mais modernas. Isso refere velocidade e acuracidade melhor de atendimento dos pedidos. Então, a gente realmente está nessa batida. Já pegamos, eu diria que o caminho certo, agora é acelerar também ele. E o RX, na verdade, são os produtos de prescrição. O projeto RX é um projeto que tem como objetivo aumentar a disponibilidade de produto em loja, a certeza do atendimento da receita e um mix. É importante porque é a principal categoria destino do nosso varejo, quando o consumidor pensa primeiro em farmácia. E na medida em que você fica mais potente, né, com produtos de prescrição, todas as outras categorias têm potencial de vir junto. E aí, trazendo um pouco mais de informação, quando a gente olha o crescimento médio dos últimos anos, fica evidente efetivamente a aceleração e a qualidade do projeto. A gente cresce 22% em receita bruta, batendo nos últimos 12 meses móveis 2.100 bi. E eu acho que o que é relevante ressaltar é o quão, na verdade, o crescimento em EBITDA e lucro líquido, indicadores financeiros, ainda é maior do que os 22% de receita bruta. Hoje a gente está crescendo 61% com EBITDA, 64% com lucro líquido. A gente, nesses últimos 12 meses, já acumulando 85 milhões, né, de EBITDA absoluto. Isso refere que, mais do que um sucesso profissional, comercial do projeto, ele vem alicerçado com um cuidado financeiro e com aspectos qualitativos financeiros muito grandes, né? Geração de caixa, diluição de despesa, e esse tipo de combinação nos dá a certeza de que a gente continua com o fôlego necessário para a aceleração continuar daqui para frente. E aí eu acho que eu passo agora para a Rita, né, que é a nossa CFO, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco na nossa divulgação de resultados. Vamos falar sobre o resultado do nosso terceiro trimestre de 24 e também resultado acumulado do ano. Começando aqui pela receita bruta, né? Demil cresce 22,6% em receita bruta quando a gente olha o terceiro tri comparado com o terceiro tri de 23, a gente cresce não só pela adição de lojas, né, no nosso portfólio, a gente sai de 227 lojas lá no terceiro tri de 23 para 259 lojas agora, mas também a gente cresce, acho que o Palito falou bem aqui, né, na introdução, aqui no speech dele, a gente tem impacto aqui de alavancas importantes que vem fazendo com que a gente tenha um crescimento de venda bastante significativo e acima do mercado, né? A gente, só para dar uma cor aqui para vocês, o Palito falou em reforma, né? Que é uma alavanca importante, que a gente cresce mais ou menos 35% aí a cada de vendas, né? Quando a gente reforma uma loja. Próprio CRM, né? Estratégia aqui de CRM, a gente evoluiu bastante a identificação, a gente vem focando muito em aproximação com o nosso cliente fiel. Essa venda hoje, ela é uma venda de ticket médio 60% maior do que o ticket médio normal da companhia, né? Então, isso ajuda também no crescimento de venda. O e-commerce também, né? O e-commerce ganha atração esse ano, vem aumentando em participação aqui da nossa receita bruta e também tem um ticket médio aí quase que o dobro do ticket médio normal da companhia, né? Então, a gente continua tendo uma representatividade importante dessas alavancas e é só o começo, né? A gente ainda tem um caminho importante para seguir, para percorrer aí na nossa jornada de expansão como rede, né? No acumulado do ano, a venda chega aí a 1.600 bi, crescendo 20,3%. Pode passar? E quando a gente abre esse crescimento, né, em mesmas lojas maduras
e crescimento total, a gente vê que a gente teve em Same Store, a gente tem um crescimento aqui de 12,8%, crescimento importante, um crescimento já ajudado, né, pela expansão aí de 23, que foi mais concentrada no segundo semestre, né, então a gente já vê um impacto disso. Um crescimento grande em lojas maduras, né, a gente continua crescendo a nossa loja madura bem acima de inflação, a gente cresceu esse trimestre, a nossa loja madura cresceu 11,1% em vendas, então um crescimento importante, um foco grande que a gente tem em aumentar a nossa venda em lojas maduras, porque isso nos ajuda a expandir margem, né? Nos ajuda a diluir despesa, e isso garante o crescimento da companhia e expansão de margem da companhia, né? E aí, finalizando aqui o slide, a gente vê que a expansão representou mais ou menos a metade do crescimento da Demil agora nesse terceiro trimestre. Pode passar? E aqui, falando especificamente de venda média loja, né? Aqui, esse slide é a venda média consolidada da companhia. A gente vem crescendo em venda média consolidada, mesmo com a expansão, né? Nossa venda média saiu de um pouco abaixo de R$700 mil no terceiro trimestre do ano passado, para R$743 mil agora, nesse terceiro trimestre. Crescendo 7% aí na comparação ano contra ano, e crescendo percentualmente algo muito parecido quando a gente olha o crescimento acumulado do ano comparado com o ano passado, né? Então, a gente continua num ritmo de crescimento de venda média muito bom. No próximo slide, quando a gente olha o crescimento de venda média de loja madura, né, a gente vê que a gente cresce em torno de 10%, né? Então, um impacto positivo aí de aumento de venda nessas lojas, para uma base, né, para uma base de despesas que está absolutamente embarcada, né? Então, toda vez que a gente cresce venda média, principalmente na nossa loja madura, o impacto disso no bottom line, ele é quase que integral, né? A despesa, o crescimento de despesa para fazer essa venda, ele é muito marginal, né? Então, é super importante, super representativo na nossa expansão de margem, a gente ter um crescimento de venda média nas nossas lojas maduras também, né? E crescer o dobro de inflação vem ajudado muito a Demil na expansão de margem. A gente cresce venda média em 10% nesse terceiro trimestre e cresce 9,6% quando a gente olha o resultado acumulado do ano. Pode passar? Aqui o gráfico de maturação de vendas, né? Palito falou aí do nosso projeto de expansão aqui, acho que a gente consegue mostrar um pouco mais em números o quanto que a gente vem avançando e vem performando melhor nas safras mais atuais de abertura de lojas, né? Quando a gente olha aqui a safra de 2024, a gente já atinge, né, a loja, na média, aí, no seu 8º mês, já atinge uma venda aí de quase R$620 mil mês, enquanto que a gente só conseguia chegar nesse patamar de vendas depois do primeiro ano, né? Isso não só pela maturidade, né, do projeto de expansão e da forma como a gente hoje trabalha pontos, mas também a nossa loja nova, ela já nasce com o impacto de todas as melhorias, né, de qualificação operacional que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, e também com toda a estratégia comercial que a gente vem implantando aí ao longo dos últimos anos. Então, você vê que a tendência é que a gente continue performando, né, melhor em safras mais atuais de abertura de lojas. Pode passar. Esse também é um gráfico que a gente gosta de mostrar, que é a evolução das nossas lojas, né, para faturamentos, para patamares de faturamentos maiores, né? A gente, hoje, já 50% da nossa base de lojas já fatura acima de R$700 mil, e, de novo, né, reforçando a mensagem de novo, né, à medida que a gente leva esse faturamento para patamares superiores, você vê que ali
na faixa de 300 a 500 mil reais, esse percentual vem diminuindo, né? À medida que a gente leva essas lojas para faturamentos maiores, a gente não leva o crescimento de despesa na mesma proporção, e isso tudo reflete no bottom line da companhia, né? Tanto no EBITDA quanto no lucro líquido, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, super importante a gente continuar com foco e a gente continuar vendo esse crescimento de vendas médio na nossa base de lojas. Pode passar. Olhando aqui as categorias, né, abrindo o crescimento da Demil por categorias, a gente vê que a gente continua crescendo tanto no terceiro TRI quanto no acumulado do ano, mais de 20%, né, em quase todas elas. A gente cresce RX aí quase 29% no terceiro trimestre, no acumulado do ano 23%, então tem um impacto positivo aqui do trabalho que a gente vem fazendo, né, para aumentar a participação dessa categoria no mix total. Genérico também, né, cresce aí na casa de 22% no terceiro TRI, 21,4% no acumulado do ano. O OTC é na casa de 22% no terceiro trimestre e 19% no acumulado do ano. E o HB, a gente tem um crescimento aqui de 11,7% no terceiro TRI e 15% no acumulado do ano, né? É onde a gente cresce menos, e ainda assim a gente, quando analisa, né, o crescimento do mercado comparado com o nosso, também no HB, a gente cresce na categoria de higiene e beleza, a gente vem crescendo acima do mercado, né? E a gente tem oportunidade aqui, né? O mesmo trabalho que a gente já fez e vem fazendo nas outras categorias também, ele existe na categoria de higiene e beleza, porque a gente tem identificado oportunidades aqui de crescimento também nessa categoria. Pode passar. Falando de marcas exclusivas, né? A gente, esse trimestre, chegou aí a 32 milhões quase de faturamento nas nossas marcas exclusivas. Importante esse aumento de vendas, né? Importante um aumento de vendas de 28%, a gente cresce 22% na nossa venda total, a gente cresce mais do que isso em marcas exclusivas, né? Importante porque traz fluxo, importante porque fideliza o nosso cliente, né? Você só encontra esses produtos nas nossas lojas, e importante também porque nos ajuda e vai ajudar, né, ao longo do tempo também a equilibrar as nossas margens, né? Quando a gente olha a venda de marca exclusiva no total da venda da Demil, a gente chega a 5,6% de participação agora no terceiro trimestre de 24, 5,3% no terceiro trimestre de 23. Então, a gente vê um aumento, aí, um incremento, né, de 30 bips aí na proporção da venda total. Mas quando a gente olha a participação da venda de marca exclusiva no autosserviço, né, no salão, que é onde, de fato, a gente tem a presença dessas categorias dentro das nossas lojas, a gente vê que a marca exclusiva ganha uma relevância ainda maior, né? O ano passado, no terceiro trimestre, representava 10,6% do nosso autosserviço. Esse ano, no terceiro trimestre, passou a representar 11,6% de participação no nosso autosserviço, né? No acumulado do ano, aí no acumulado do ano a gente cresce, sai de 5% de participação na venda total para 5,2%. Lembrando, né, que no autosserviço essa participação cresce, percentualmente falando, ainda mais, e aqui o RX cresceu muito, né? Quando a gente olha a participação de MEX na venda total, a gente enxerga menos esse crescimento em pontos percentuais do que quando a gente abre esse crescimento só no autosserviço, né? Pode passar? Falando de venda não presencial, né, que é a venda omnichannel, e-commerce ganhando tração, né? Desde o primeiro trimestre a gente vê que o e-commerce, de fato, vem representando mais em percentual
da nossa venda. O ano passado, o e-commerce representou, só o e-commerce, né, representou 1,4% da venda total da Demil. Nesse trimestre, o e-commerce representou já 4,4% da venda total da Demil, que é quase que a participação da venda não presencial inteira do terceiro trimestre do ano passado, né? A gente sabe que é só o começo, né? Quando a gente olha o mercado, quando a gente olha a participação dessa venda, né? Comparado aí com o nosso setor, a participação de venda, principalmente no e-commerce, está na casa aí de 8%, 9%. Então, a gente vê que tem ainda bastante caminho, bastante oportunidade para a gente capturar. Quando a gente olha a participação de venda no e-commerce, quando a gente analisa, né, os nossos pares aí listados, a gente vê que essa participação chega aí, está na casa de 15% a 20%. Então, acho que, como o Palito falou, né, a gente achou o caminho, a gente fez, né, todas as modificações e melhorias que a gente precisava fazer e a gente agora começa a colher os frutos, né? A gente trouxe mais parceiros para distribuir essa venda, né, através da venda de super apps. A gente qualificou a nossa venda no site, a gente reduziu o tempo de entrega também, e a gente agora vai começar a investir também na experiência do consumidor quando ele compra através dos nossos aplicativos, né? Então, a gente tem bastante oportunidade ainda para aumentar a participação da nossa venda de e-commerce na venda total da Demil. Pode passar. Resultado, né? Em lucro bruto, a gente cresce quase 22% no lucro bruto, 21,7%. A gente sai de uma margem lá que foi 30% no terceiro trimestre do ano passado para 29,8% agora. Então, uma ligeira queda, né? Principalmente quando a gente leva em consideração que o ano passado o aumento de preços ele foi 5,6%, né? Esse ano foi 4,5%, então foi menor. E o ano passado, no terceiro trimestre, a venda de medicamentos, a venda de RX, ela representou 40,5% do nosso mix. Nesse trimestre, ela representou quase 43% do mix de venda da Demil. Então, só aí, só esses dois fatores, naturalmente, essa margem cairia mais do que 20 bips que a gente está vendo, né, no reporte aí do terceiro trimestre. Então, a gente consegue compensar, né, uma boa parte aí dessa mudança de mix e desse ajuste menor aí de medicamentos, principalmente com estratégias voltadas aí para pricing, né? E no acumulado do ano, a gente vê que a margem sai de 30,3 para 30,1 também, uma ligeira queda, né, quando a gente compara os dois períodos, né, acumulados de 23 contra 24. Pode passar? Despesa com vendas, né? Como eu falei lá nos slides de venda, né? A gente cresce a venda numa proporção maior do que a gente cresce a despesa, né? E aqui a gente tem um crescimento nominal de despesa de vendas de 18%, muito em função do aumento de lojas, né? Quando a gente analisa venda média loja, desculpa, despesa média loja, essa despesa cresceu pouco abaixo de inflação, então isso nos ajuda a ter uma diluição aí importante de despesas na comparação ano contra ano, né? A gente sai de 21,3% que a nossa despesa representava o ano passado da nossa venda, contra um percentual de 20,6% que ela representou nesse terceiro trimestre, né? Ainda, lembrando de novo, com toda a expansão, né? Tem um resultado aí, uma despesa, né, de lojas embarcada já e de lojas que a gente nem abriu ainda, né? No acumulado do ano também uma diluição importante, né? Sai de 21,6% da venda para 20,9% da venda, né? Nossa venda em 9 meses cresce
20,3%, a nossa despesa cresce 16,9%. Né? Com isso, a gente consegue ter uma diluição muito importante. Pode passar. E margem de contribuição, a gente tem um aumento, né, de crescimento de margem de contribuição aí em valor absoluto de 30,3%, então muito acima, né, do crescimento de vendas, resultado aí, né, mostrando uma alavancagem operacional importantíssima e que vem contribuindo aí para toda a expansão de margem que a Demil tem apresentado, né? E aí vocês olham na linha tracejada, né? O quanto que a expansão de margem em loja madura, né? O quanto que o crescimento de venda nessa base de lojas, né? Com um crescimento marginal de despesas contribui para a expansão de margem, né? A gente continua expandindo margem aí em loja madura e, consequentemente, no total da companhia, né? A gente sai de uma margem de contribuição em loja madura, que o ano passado foi 10,6%, para 11,7% agora no terceiro trimestre. Né? Quando a gente olha a margem de contribuição da Demil no acumulado do ano, a gente cresce quase 26% em valor absoluto e sai aí de uma margem de contribuição que o ano passado representou 8,7% da nossa venda total para 9,1% nesse acumulado de 9 meses, né? Pode passar. E aqui, assim como a gente traz, né, para vocês o gráfico de evolução de venda média por loja, né, dentro da nossa base, a gente traz também de margem de contribuição, né? Olha como a gente vem evoluindo, né, e crescendo e rentabilizando, né, aumentando a rentabilidade das nossas lojas ao longo dos anos, né? Hoje a gente tem aí quase 90% das nossas lojas com margem de contribuição acima de 5%, né? A gente hoje tem 4% de lojas com margem de contribuição ainda negativa, que são lojas que a gente acompanha, né? E tem todo um trabalho e um foco para aumentar a rentabilidade dessas lojas e, eventualmente, alguma, né, fica aí no meio do caminho e é candidata a fechar, que faz parte do negócio, né? Acho que fechamento de loja faz parte do negócio, então sempre vai ter uma e outra aí que vai precisar de uma intervenção nesse sentido, né? Pode passar. Despesa corporativa representou o ano passado 4,4% da nossa venda total, esse ano 4,3%. A gente tem uma diluição aí de 10 bips na comparação também ano contra ano. A gente sai aí olhando, né, o número um pouco mais recente, uma despesa de corporativa que no segundo trimestre foi 23 milhões para quase 25 milhões agora nesse terceiro tri. Aqui a gente tem um impacto principalmente dos investimentos que a gente vem fazendo, né, não só em tecnologia, bastante investimento em tecnologia, a gente vem fazendo investimento também no nosso CRM, né, a gente ao longo do segundo trimestre também aumentou a governança da companhia com novos conselheiros e também com a instalação de conselho fiscal, então a gente tem um patamar aqui de despesa corporativa, hoje na casa de 24, 25 milhões, e que à medida que a venda vai crescendo, continua tendo uma diluição, né? Então a gente vai continuar diluindo despesa corporativa à medida que a gente cresce em vendas e cresce em lojas, né? Pode passar. E o EBITDA, a gente tem um crescimento nesse trimestre de 45%, uma margem que avança, né, sai de 3,6% no terceiro trimestre do ano passado para 4,3% nesse trimestre, uma expansão importante de margem, né? Acho que, lembrando ainda que a gente tenha tido uma queda de margem lá no lucro bruto, a gente mais do que compensa isso na diluição de despesas e avança 60 bips aí em crescimento de margem de EBITDA, né? Isso não só no terceiro trimestre, como no resultado acumulado do ano aqui,
a gente vê que em 9 meses aí de 23, o EBITDA representou 3,4% da nossa venda, em 9 meses de 24, o EBITDA representa 4% da nossa venda, né? Então, de novo, né, a gente tem ainda bastante oportunidade para continuar aumentando a nossa venda média e, consequentemente, aumentando as nossas margens, né? Pode passar. Lucro líquido também sai de 7,1 milhões no terceiro tri do ano passado para 11,3 milhões de reais nesse terceiro tri de 24, cresce 59%, né? Acho que a Demil tem uma vantagem aqui importante de não ter, né? A Demil não é alavancada, né? Então, o nosso resultado, ele vira, o nosso incremento, né, de vendas, ele vira não só EBITDA, como ele vira praticamente lucro líquido também, né, pelo baixo nível de despesa financeira que a Demil tem. Quando a gente olha margem de EBITDA e analisa, né, a Demil contra pares, a gente vê que a gente ainda tem um gap de margem de EBITDA para buscar, gap esse que reduz significativamente quando a gente olha a margem de lucro líquido, né? Mercado aí está na casa de 2,5% de margem de lucro líquido, Demil aí já chega a 2% nesse trimestre, né? 1,7% no acumulado do ano, né? Então, a gente tem uma vantagem importante aí e que a gente trabalha fortemente para que esse cenário não mude, né? Que é não ser uma empresa que passe de uma situação de caixa líquido para uma situação alavancada, né? Falando de endividamento aqui, ciclo de caixa, a Demil fechou o trimestre com 3 milhões de reais quase em caixa líquido. A gente teve nesse trimestre, né? A gente, no acumulado do ano, a gente investe aí 60 milhões de reais na nossa, praticamente 90% disso na nossa expansão. Quase metade disso foi investido agora, ao longo do terceiro trimestre, né? Foram 26 milhões de reais. Além disso, a gente vem investindo também em estoque de medicamentos, né? A Demil tende a trabalhar com uma posição de caixa líquido nesse patamar, não tem um cenário onde a gente, de forma estrutural, passe a um cenário de dívida líquida, né? Isso pode acontecer eventualmente em algum trimestre ou outro, em função de alguma aceleração aí de investimento, tanto em CAPEX, e agora a gente está investindo em estoque, mas não é uma mudança estrutural, né? A gente tende a caminhar tende a continuar tendo um cenário aí onde a Demil continua sendo caixa líquido, ainda que baixo, tá? Acho que esse é um cenário mais provável daqui para frente, tá? Quando a gente olha ciclo de caixa, a gente tem um aumento no nosso ciclo de caixa aí de quase 5 dias, né? Quando a gente compara com o terceiro trimestre do ano passado. A gente tem um aumento de 3 dias quando a gente compara com o segundo trimestre de 24. O principal impacto, né, é o investimento em estoque, não só pela abertura de lojas, né? A gente tem aberto lojas aí, embarcado estoques na casa de R$1 milhão a cada loja que a gente abre, e essa venda ainda não está maturada, né? Então, isso isso vai maturando ao longo dos meses de existência da loja. Então, a gente tem esse impacto e também tem o impacto, a gente investiu 30 milhões de reais aí em aumento de estoques de medicamentos para financiar o projeto de RIX, que mais do que tem compensado aí no nosso aumento de vendas, né? Então, o que a gente vê de ciclo de caixa daqui para frente é que a gente deve trabalhar aí com um ciclo de caixa que vai oscilar entre o ciclo que a gente apresentou no segundo trimestre e o que a gente apresentou nesse terceiro trimestre também.
Nesse terceiro trimestre, um dia desse ciclo de caixa aqui do terceiro trimestre também foram lojas que a gente abriu no início de outubro e que o estoque já estava embarcado no final de setembro, né? Então tem um impacto aí também de um dia. Pode passar. E aqui atualizando o plano de expansão, a gente vem cumprindo o nosso guidance, né? A gente tem um guidance aí de 35 aberturas nesse ano. A gente já fez 23 aberturas ao longo de 9 meses. Fechamos 4 lojas e reformamos outras 10 lojas, né? Então, a gente vem cumprindo, a gente já tem hoje todos os pontos já contratados, a gente não tem risco de não cumprir essa expansão daqui até o final do ano, e a gente também, né, à medida que a nossa geração de caixa vai comportando, a gente vai, ao longo dos anos, abrindo mais lojas e cumprindo aí também o guidance que a gente deu para vocês de abrir entre 260 e 280 lojas no período de 24 a 2028, né? Então, a gente está super feliz com a nossa expansão, acho que em termos de adição líquida, né? A gente não pode falar que só vai abrir e não vai fechar a loja, mas falando em adição líquida, acho que a gente deve continuar aí na casa desses 14%, para cumprir o guidance que a gente tem aí até 2028. E aí, trazendo de novo, né, acho que o Palito abriu com esse slide e eu fecho também com ele para reforçar o quanto que a gente vem evoluindo nesses últimos anos, né, reforçando a mensagem de novo, né, com alavancas que nos ajudaram a trazer esse resultado de vendas até aqui, que vão continuar nos ajudando a aumentar a nossa venda e a diluir a nossa despesa e, consequentemente, a gente ter uma alavancagem operacional e expansão de margem, né? Então, a gente sai aí de uma margem de EBITDA que era 1,7% em 2021 para 4% agora, né? Quando a gente olha o resultado acumulado aí de 12 meses de setembro. E isso tudo se transformando também em lucro líquido, pelas razões que eu falei, né? O baixo, quase que uma despesa financeira muito baixa. Então, quando a gente olha a margem de lucro líquido, a gente vê que a gente tem uma margem muito mais próxima aí dos pares, né? E buscando um crescimento aí em margem de EBITDA também. Agora a gente vai para a reta final aqui do nosso call e depois abre para perguntas, né? Fazendo uma atualização aqui da frente ESG, o Instituto Profarma, ele fez 18 anos aí ao longo desse terceiro trimestre. A gente, ao longo desses 18 anos, né, tem uma alegria muito grande de poder contribuir aí, impactar mais de 500 mil pessoas, né, através de auxílio a mais de 80 instituições e uma boa parte delas de uma forma recorrente. O selo Unicef, né, a Demil é uma grande parceira da Unicef, a gente capta recursos, né, dinheiro através de doações dos clientes nas nossas lojas, a gente repassa para a Unicef, a gente faz uma reciclagem aí com todos os nossos colaboradores para a gente continuar arrecadando mais dinheiro, continuar ajudando, né, a Unicef. E a gente também, esse terceiro trimestre, a Tamoio, né, que é uma bandeira da nossa rede, completou aí 70 anos. A gente fez, promoveu, né, a Corrida Tamoio, que é o que a gente faz todos os anos, mas esse evento a gente fez uma campanha, né, de doação de alimentos aí para a ONG Movimento Mulheres São Gonçalo. Então, a gente fica bastante feliz de ajudar. Todos os nossos colaboradores são muito engajados, né, nessas campanhas. Pode passar. E aqui o último slide, o projeto Seja Protagonista da Nossa História, né, onde a gente treina e desenvolve mulheres para que sejam, né, cada vez mais independentes, principalmente do ponto de vista financeiro. Então, a gente continua executando esse projeto, a gente já está na 4ª edição aí, dessa vez
60 mulheres apoiadas aí pela Demil, né? Pela Demil e pela Profarma. Bate-papo com ISD é um evento recorrente que a gente tem, né, nesse terceiro trimestre, e a gente teve um bate-papo com a Sônia Consiglio, super reconhecida aí em temas de governança, então a gente sempre procura estar super atualizado e focado em melhorar a governança da companhia. E, por fim, a companhia participou, né, em setembro do Abrafarma Future Trends, é o principal evento aí do nosso setor. A nossa diretoria de ESG participa também e a gente, cada ano que passa, vem conseguindo o apoio, né, maior da indústria para continuar nos ajudando, para que a gente também continue ajudando aí a todas essas pessoas, e é motivo de muito orgulho para a gente. Acho que agora a gente abre para perguntas, fica à disposição aqui de vocês para perguntas. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Primeira pergunta da Larissa. Bom dia, parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado, duas perguntas. Temos visto notícias sobre a nova regra de imposto para medicamentos regulados. O que esperam de impacto para a Demil vindo desse efeito? E a segunda seria, o que estão vendo nesse começo de quarto trimestre, principalmente em relação à demanda? Bom, obrigado, Larissa. Do ponto de vista de risco, na medida em que você tem um aumento de CMV que impacta o mercado inteiro, existe a possibilidade disso acontecer, de ponto de vista de risco para o negócio, não vejo grandes problemas, porque não vai gerar nenhum tipo de desigualdade e competitividade. O que, infelizmente, acontece é que isso vai sendo repassado na cadeia, né? A ponta vai ficar mais cara, mas na medida que a regra vale para todo mundo, essas coisas se regulam, não vejo muito problema. Em relação ao quarto TRI, o que dá para dizer é que assim, é difícil você precisar, né? Mas historicamente, o quarto TRI de venda, o último quadrimestre de venda, o quarto TRI, qualquer um dos cortes, são tris fortes, né? São fortes por causa do 13º, são fortes por causa da Black Week, são fortes por causa de dezembro, que historicamente já tem uma venda muito forte. Então, a nossa expectativa é positiva, não temos certeza, mas a expectativa é positiva, como todos os anos. A próxima pergunta, o que explica a evolução significativa no e-commerce? Quais iniciativas estão sendo tomadas? De tudo, assim, foi uma série de evoluções técnicas, né? Melhoria de navegabilidade em aplicativos, sites, reforço das parcerias que são importantes com os marketplaces, aí, os super apps, quer dizer, Rappi, iFood, programas de afiliado, na medida em que a gente tem uma capacidade ferramental e do ponto de vista de time, de traquear melhor todo o processo de gestão, vamos dizer assim, do pedido, desde o momento onde ele cai na plataforma até o momento onde ele chega na casa do consumidor ou está no compra e retire. Isso agiliza, qualifica o atendimento e a velocidade com que a gente atende. Uma outra coisa que a gente sabe também é o seguinte, que a gente provavelmente deve viver daqui para frente, é que, como qualquer negócio de vendas, ele é muito alicerçado por capacidade de investimento, né? Investimento de tráfego, investimento para captar novos clientes. E agora, sim, na medida em que você começa a ter um volume absoluto maior de negócio, isso faz com que boa parte a gente possa reinvestir nesse canal. Então, é um pouco isso aí. Terceira pergunta é sobre CRM. Com relação à estratégia de CRM, qual o grau de maturidade atual e quanto mais pode contribuir para o crescimento de vendas? Não, vamos lá, né? Eu acho que até aqui a gente investiu bastante em identificação da nossa receita, né? Então, acho que esse foi o nosso foco aí, pelo menos nos últimos 2 anos, né? E a gente começa a fazer principalmente a partir desse ano, né? Uma vez que a gente hoje já tem 93% aí mais ou menos da nossa receita identificada, né? A gente começa a ter uma base importante
de clientes em que a gente tem uma comunicação muito mais assertiva, muito mais personalizada, né? A nossa base de clientes fiéis, que é um foco, né? Trazer o cliente hoje, né? Que é identificado, e cliente que é ativo, trazer esse cliente para uma característica de cliente fidelizado, né? Esse cliente fidelizado, ele compra mais vezes na nossa loja, ele compra, a cesta dele é maior, e a gente começa a fazer isso agora. Eu diria que a gente está nem no meio do caminho ainda com relação a esse relacionamento com o nosso cliente fiel, né? A gente tem bastante oportunidade ainda para perseguir e para se aproximar do nosso cliente, aumentar o ticket, aumentar a recorrência dele, né? Acho que um outro ponto importante com relação a CRM que eu não falei é que a gente começa a fazer isso também no e-commerce, né? Quando a gente fala em receita, em venda identificada, a gente está falando de venda identificada do cliente que vai na loja hoje. A gente tem feito isso agora com cliente que compra através do nosso site, que compra através do nosso call center também, né? Esse cliente que não ia na loja para comprar, a receita dele não era identificada, agora passa a ser identificada. Então, além, né, da oportunidade que a gente tem, que ela é enorme, com clientes da base que compram em loja, a gente começa a ter oportunidade também com clientes que compram tanto no e-commerce quanto no nosso call center, né? Então, acho que tem um caminho longo ainda a percorrer quando a gente olha a estratégia de CRM. A gente mal começou, né? Acho que a gente pode dizer assim. Próxima pergunta da Heloísa. Consegue nos ajudar a entender por que a relação com a Profarma ajuda vocês a manterem um baixo capital de giro e como isso afeta a decisão de expansão? Vamos lá. Obrigada aí, Elô, pela pergunta. Eu acho que, principalmente quando a gente olha, né, o ciclo de caixa lá da Demil, que está na casa aí de 10, 13 dias, né, e a gente compara isso com o mercado, a gente vê que a Demil tem um estoque, né, um número de dias aí de estoque que é praticamente a metade do número do estoque que o setor tem que ter, né? Porque a Demil, a Profarma atende a Demil loja a loja, né? Porta a porta, como a gente chama, né? A gente não tem a necessidade de fazer investimento em estoque que não seja o estoque que já está dentro da nossa loja, né? A gente tem uma entrega muito rápida e uma entrega diária, né? Então a gente consegue girar super rápido esse estoque, né? E isso tudo faz com que a gente tenha uma necessidade baixa de capital de giro e com isso a gente consiga concentrar a nossa geração de caixa praticamente quase que toda ela na nossa expansão. Próxima pergunta é relacionada à expansão. Como vocês enxergam o desempenho das últimas safras? Qual o principal fator para a performance da safra de 24, bem acima da média? Bom, o que a gente vê é que a cada ano que passa, a safra de lojas é mais rapidamente, ela amadurece cada vez mais rápido, né? Ela chega ao seu não potencial máximo do que pode vender, mas a velocidade como matura a venda fica maior. E é aquilo que de alguma maneira já foi falado. É uma mistura de algumas coisas. Uma é que, na medida em que você fica cada vez mais robusto do ponto de vista de faturamento, geração de caixa, você oxigena a capacidade de acessar pontos melhores, mais bem localizados, de metragem maior. Você tem uma capacidade de abrir lojas cada vez mais eficientes, também porque junto com
capacidade financeira, você vai amadurecendo do ponto de vista de ciência e tecnologia e dados para efetivamente ter uma visão de geolocalização e outras informações para entender para onde você vai. A Rita citou um outro aspecto também, que na medida que você amadurece como operação em todos os sentidos para o ponto de venda, na medida que você replica isso para uma loja nova, você carrega todo esse conhecimento junto. Então, essa combinação de fatores, ela nos dá muita certeza de que, de fato, a gente está preparado para que a safra futura seja melhor do que a safra vigente. Aliás, a gente precisa que seja dessa forma. Próxima pergunta da Érica. Vimos que a Demil está com expansão a todo vapor. Pensam em expandir para outras regiões que ainda não atuam, como o Norte e Nordeste? Não podemos, nesse sentido, por enquanto, o nosso projeto é de expansão nas áreas onde a gente atua. Pra vocês terem uma ideia só de dados, assim, mesmo nos lugares onde a gente está, hoje a gente, com todo esse sucesso que a gente tem do ponto de vista comercial, a gente está falando de uma rede que representa 12, 13% de share na região. Então, a gente tem muito que consolidar ainda de mercado nas áreas onde a gente está. Eu acho que esse é o pensamento de momento. Vamos lá. Pergunta sobre expansão. Houve uma evolução, é do Pedro Henrique. Houve uma evolução no CAPEX de expansão e reforma nesse trimestre. Esse crescimento é decorrente de alguma concentração específica no período? O CAPEX marginal por unidade tem crescido acima da inflação ou continua em linha com o histórico? Oi, Pedro, obrigada pela pergunta. Não, o CAPEX ele segue no ritmo da evolução da nossa expansão, né? A gente abriu 23 lojas no ano, né? A gente abre 9 lojas agora nesse terceiro trimestre, a gente tem uma programação de outras 12 para o quarto tri, sendo que algumas já abriram no início de outubro, né? Então, você tem aí um impacto de CAPEX no resultado do terceiro tri, que já foi destinado a lojas que abriram agora que estão abrindo agora no quarto trimestre, né? Com relação a CAPEX marginal tem crescido acima da inflação, sim, porque a gente vem abrindo lojas maiores, né? Então, naturalmente, esse CAPEX aumenta, né? Mas o que mais importa para a gente não é o tamanho do CAPEX, né? É a oportunidade de retorno que a gente pode ter com a abertura de lojas, né? Então, a gente olha mais oportunidade de retorno, né? Hoje a gente tem lojas, a gente já mostrou aqui, né? E vem mostrando que a gente vem conseguindo abrir lojas que vêm faturando mais, que vêm atingindo níveis de rentabilidade maiores e num espaço mais curto de tempo, isso, consequentemente, melhora o nosso retorno, né? Então, acho que é um pouco mais a nossa cabeça não ficar muito focado no tamanho do CAPEX, ficar bem mais focado no potencial de retorno, né? E o quanto que essa loja vai entregar e o quanto que a gente consegue ter aí, principalmente quando a gente olha ROIC marginal, né, na maturação, o que que essa loja tem capacidade de entregar, e a gente tem visto retornos bastante significativos, assim, que nos deixam muito felizes e confiantes, né, do caminho que a gente tem trilhado até aqui e vai continuar trilhando, né? Pergunta do Eduardo Santos. Qual o percentual de investimento na rede quando falamos de marca própria? Existe um plano específico para alavancar ainda mais o crescimento de marcas próprias? Existe como sempre existiu nos últimos anos. Assim, é um segmento que a gente aposta muito por uma série de questões que foi citada, inclusive, pela Rita. A cada marca que se estabelece um novo ativo para a companhia que só pertence a ele, é uma maneira de se fidelizar consumidor. É uma coisa importante de dizer, todo esse sucesso que a gente traz de marca própria, ela era produto de uma combinação de investimento, sim, mas
de um time dedicado e qualificado, que tem já uma experiência muito grande para garantir a perenidade da evolução, e um modelo de marca própria alicerçado em qualidade de produto. Não é aquele tradicional marca própria, que é o produto mais barato que você vai encontrar referência em relação ao mais caro. Não. É produto que garante fidelização pela qualidade que está embarcado ali, do ponto de vista de tecnologia. Então, assim, continuaremos com o pé embaixo para que cada vez mais a marca própria seja uma realidade, né? Inclusive, a gente já tem um portfólio muito grande de produtos a serem lançados, e também uma coisa importante, né? O produto pelo produto. É o produto mapeando as lacunas e oportunidades de mercado, o que, na verdade, o mercado tem deficiência, seja por nível de serviço, seja por questões técnicas. Então, assim, seguiremos firmes e fortes aí no tema. Tem mais uma pergunta aqui do Diego Lucindo. Bom dia, parabéns pelo resultado. Alguma novidade sobre a expansão em Cuiabá? Oi, desculpa. Acho que como o Palito falou, né, a gente tem a expectativa nesse curto prazo de expandir, né, em regiões onde a gente já tenha presença, né? Então, sim, eu acho que o Palito já comentou, a gente continua, né? Tem um projeto esse ano de aumentar a nossa base de lojas aí no Mato Grosso, a gente continua investindo nisso, né? Acho que o ano que vem não vai ser muito diferente disso. Então tá on track, né? A gente, ao longo desse último trimestre do ano, a gente abre loja lá, né? Então, acho que não sei se tu quer complementar mais alguma coisa, Palito, mas tá no caminho que a gente tinha trilhado, né, no início do ano. Pessoal, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação e aproveito para colocar nossa equipe de RI à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Passo a palavra para a Rita para as considerações finais. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez pela participação aqui e pelo apoio de vocês. A gente está bastante feliz com os resultados, né? A gente, a cada trimestre que passa, vem conseguindo mostrar para vocês o potencial da rede, né? A Demil, apesar dela ter bandeiras, né? Com bastante tempo de existência como rede, nós somos uma rede nova, nós somos uma rede de 11 anos, e nós somos uma rede que já está entre já é, né, a 11ª rede em faturamento quando a gente olha o ranking da Abrafarma, né? Então, em pouco tempo a gente já subiu aí vários degraus no ranking da Abrafarma. A gente tá só no começo, né? A gente tem bastante alavanca que a gente conversou aqui, vem conversando com vocês aí ao longo dos últimos anos, vem mostrando isso em resultados. Isso é fruto, né, do trabalho de todo um time, né? E aí eu aproveito sempre para agradecer o nosso time, não só do corporativo, que trabalha insistentemente aqui para tornar a vida da loja, né, mais fluida, mas também eu gosto de agradecer aqui todo o nosso time de loja que atende o nosso cliente todos os dias, que vem fazendo um excelente trabalho e que a gente vem conseguindo materializar isso em todas as pesquisas que a gente faz, né, e nas pesquisas mais recentes a gente conseguiu ver o quanto que o cliente, né, o quanto que o nosso consumidor tem reconhecido as redes da Demil e tem reconhecido o atendimento do nosso time, né? Isso tem ficado muito evidente e é motivo de muito orgulho, né? Obrigada mais uma vez, a gente
fica à disposição aqui de vocês, não só a alta liderança, mas o nosso time de RI também, e vamos aí até o próximo trimestre com mais resultado bom. Obrigada, pessoal. Bom dia.